compartilhar com os abençoados irmãos nessa campanha abençoada que tem como base: por esta causa me coloco de joelho. Aleluia! Então, sabemos que o ponto principal dessa campanha é oração. Isso mesmo. A chave dessa campanha é a oração, o instrumento poderoso que move e comove o coração do Todo-Poderoso. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia. Hoje eu prometo ser breve na minha fala. Viu, irmãos? Eu sou conhecido por uma mensagem um pouco longa, mas hoje serei breve. Salmos, livro dos Salmos 46. Na última mensagem eu utilizei o texto principal da campanha. Hoje nós iremos utilizar um outro texto, mas que não sairá do tema principal. Que vai pegar pouco porque... Não. Vai pegar pouco porque tem compromisso na V6, é? Não, é porque... São os irmãos... os irmãos a minha versão é um pouco diferente, mas no sentido mesmo. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso, não temeremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus o ajudará. As nações ficaram apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vejam o Senhor o que tem feito. Vejam que as coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça os laços, destrói o escudo no fogo. Ele diz: pare de lutar e fique sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Deus das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, podeis sentar. Esse salmo tem aqui como referência de quem o produziu, quem o escreveu, os filhos de Corá, ou os filhos de Coré, tanto faz. O Corá, ele era descendente, ou da clã dos coatitas. Levi teve os seus filhos, eu já comentei em alguns momentos isso aqui. Levi teve os seus filhos, e um dos filhos chamava Coate, e ele teve os descendentes de Coate teve o privilégio de ser o único dos filhos de Levi que ficou com a responsabilidade de cuidar do Santíssimo Lugar. Na arca e no tabernáculo tinha um último compartimento, e a família dos coatitas eram responsáveis em cuidar do Santíssimo Lugar. Corá ou Coré, ele era coatita, ele era descendente de Coate. Então, portanto, ele era da parte mais privilegiada da família de Levi, porque cuidava do Santíssimo Lugar. Oh, glória! A Arca da Aliança. Aleluia. Mas o que é que aconteceu com o pai dessas crianças, desses jovens que escreveram esse salmo que acabo de ler? O pai, que é Coré, o Corá, ele se rebela junto com outros, e se rebela contra Moisés, o líder, e rebela contra o Arão. Eles se levantam contra os dois, achando eles que Moisés e Arão estavam à frente como líder, e que não era só eles, poderiam outras pessoas assumir essa função de liderança.
e de tomar frente de todo aquele povo. E aí se levantaram, achando que deveria ter outras pessoas e não só Moisés e Arão. Trazendo para o dia de hoje, às vezes nós equivocadamente achamos na igreja, né, só para contextualizar aqui a parte histórica, às vezes achamos que na igreja a consagração pode ser um irmão mais instruído. A gente vê na igreja, tem irmãos mais instruídos, poderia ser aquele irmão. Tem um irmão mais instruído, poderia ser aquela irmã. Mas no mundo espiritual, Deus pode convocar um instruído, como pode convocar um inculto. Desse jeito. Deus não, a regra de Deus não funciona como a regra da terra. Deus é assim. A terra tem uma forma de escolha, a regra de Deus não tem. A regra de Deus é algo profundo. A terra vê o que fala, o que aprende, o que entende, mas no mundo espiritual, Deus visita a parte que a sociedade não consegue entrar, que é o completo do ser humano. Aleluia. Então ele entra no interior e consegue ver o que a gente só vê aparentemente. Então, portanto, a escolha de Deus é a escolha diferente da sociedade, porque ele vê o ser humano como espírito, alma e corpo. Ele vê o todo. E nós só conseguimos ver a alma do ser humano, que é o visível, que é o físico, que é o corpo, na verdade, né? Melhor dizendo. Ver o corpo, que é o físico. Então, portanto, quando Deus escolhe Moisés e Arão, Moisés era o sumo sacerdote, Arão era o sacerdote que acompanhava Moisés. Então, portanto, eles achavam que deveria ser mudado aquilo ali. E aí se levanta contra, e Moisés e Arão ficaram em uma situação difícil, porque eles conseguiram contaminar toda a equipe de sacerdotes, todo aquele povo, os levitas, todos foram contaminados com esse esquema deles, e ficou Moisés e Arão em uma situação difícil, que só os anciões, uns 70 anciões que ficaram do lado dele, e os demais, tudo contra. E aí, onde é que Moisés e Arão foi recorrer a quem lhe levantou, a quem lhe separou? Então, Arão e Moisés buscam em Deus a resposta, e o que é que Deus faz por essa rebelião de querer substituir aquele ou aquela que Deus levantou? Se Deus levantou o menos culto da igreja, e o culto quer tomar lugar, você está brincando com fogo. Eu sempre digo na escola dominical que se na igreja alguém está à frente do trabalho e na bancada tem gente mais culta do que aquele, deixa ele. Se foi Deus que levantou, separou, deixa ele no lugar dele. Eita, Deus que fala! Se você realmente for mexer, você está mexendo com fogo que queima e bombeiro nenhum apaga. Olha aí! O fogo de Deus é um fogo que queima e pode trazer os bombeiros do mundo inteiro, não consegue apagar. É um fogo que uma árvore, usando o termo mais adequado, está pegando fogo, né? Moisés chegou a sarça ardente, a árvore pegando fogo, e depois que terminou de falar, sai. Poxa, como é que essa planta pegando fogo não queimou uma folha? Eita, Deus lindo! É um fogo que queima e não queima. Eita, glória! É isso. A árvore pega fogo e quando termina de falar, o fogo vai embora e a árvore está toda perfeita. Coisa linda, Jesus. Agora, só que o fogo de Deus tem algo interessante. Ele, quando quer queimar, ele queima e vira cinza. Eita, recebe fogo! O que foi um resumo? Aqui eu estou falando do filho de Coré, ou Corá, que em alguma versão é Coré, em outra versão é Corá. Esses filhos que escreveram esse Salmo 46, o pai que se revela nesse momento. E aí Arão e Moisés vai orar. O que é que Deus faz para salvar a situação dos dois homens que ele separou para a obra? A terra se abre e engole todos os rebeldes que se levantaram contra Moisés. Forte, pai! E Arão e Corá vai junto e desce todo mundo, e a terra abre. Olha aí! Engole. Vai fazer complô para ver. A terra, Deus fez a terra abrir a boca. Esse Deus não é gente não, viu? Moisés, coitado, não tinha ninguém para lutar com ele, mas teve um todo-poderoso que abriu a boca da terra, a terra engoliu todo mundo, com casa e tudo, os rebeldes, onde tinha casa, foi engolindo tudo, desceu tudo, depois fechou a boca. Procurou, cadê? Tudo normal, lacrado de novo, a boca da terra fechou. Oh, Deus lindo! Sepultou vivo, e ainda tiveram o direito de Deus bater laje, né? Lacrou a terra.
esse Deus não é gente não. Ô, glória! Levantar contra alguém que Deus separou. Ô, É papai. aleijado, é corcundo, fala tudo errado. Pro Foi modo. Deus que levantou, respeite ele. Aleluia! Deixa ele. É. Bem assim. Hoje, funciona de uma forma diferente, mas segue a mesma regra. Como é que na igreja é separado as pessoas? Deus fala através da sua pessoa, ou de quem está à frente do trabalho, ou de, no caso é assim. Deus fala através de suas orações e coloca no seu coração que no meio de todos esses irmãos aqui tem uma irmã ou um irmão. Deus colocou no seu coração do seu coração separar eles. Uma vez a senhora separando, não é a sua vontade, mas a vontade de Deus que no seu coração entrou para separar. É. Na época de Moisés e Arão, Deus separou. Ô, Jeová, fala E porque quem tu és levantava, Deus. recebia o baque. Fizeram um levantamento, só estou contando aqui, porque Deus sabe às vezes o que ele quer falar. Pode ligar. Tá bom. Tentaram desafiar Moisés em outro momento, achando que Moisés, da tribo de Levi, que Moisés também era da tribo de Levi, só podia estar à frente da obra as pessoas da tribo de Levi, que é o privilégio que nós temos hoje, né? Hoje, Deus convoca qualquer um da igreja para fazer parte da direção da igreja. Deus pode tocar em qualquer um. Naquela época só podia sair da tribo de Levi. As outras tribos, 11, estavam fora. Só a tribo de Levi que podia ser separada para ficar à frente da obra. E Moisés e Arão eram da tribo de Levi, descendentes de Levi. Mas aí, de novo, tentaram dizer que não podia só a tribo de Levi, com Moisés e Arão, estar à frente. Eu vou finalizar aqui, porque faz parte do contexto desses jovens que dão exemplo diferente para nós. E aí, não acharam certo Moisés estar à frente com Arão. E aí Deus disse assim, ó, mais uma vez, eles recorreram a Deus para sair desse aperto, né? Porque as tribos todas estavam querendo realmente colocar, estar à frente da obra. Aí ele disse, ó, tudo bem, pegue cada um uma vara e coloque o nome da tribo, tá bom? E coloca lá no Santíssimo Lugar. E no dia seguinte nós vamos ver a vara que florescer, as varas tudo seca, tá? As varinhas tudo seca. Aí Deus diz, a vara que florescer, quer dizer, essa vara seca se tornasse uma vara verde com folhas. Essa daí é a tribo responsável para estar à frente do meu trabalho. E aí vamos ver. Na vara da tribo de Levi, não colocou Levi. Cada tribo colocou o nome da tribo. Mas de Levi colocou Arão. E deixou lá as varinhas. No dia seguinte foi lá. Qual foi a vara que floresceu? A vara de Arão. Amém? Por que a vara de Arão floresceu? Porque não era a escolha das 11 tribos, não. Deus disse que a escolha é dele. E não Aleluia! Quem escolhe o obreiro não é a igreja. Quem escolhe o obreiro é Deus. Uou! Usa a liderança que está na frente. Ele fala através de oração. Ele toca no coração. Lhe dá uma visão. Enfim. Mas quem escolhe, toda escolha ainda continua vindo lá de cima. Ô, glória! A igreja que escolhe o obreiro aí porque é bonito, porque é inteligente, porque é isso e aquilo, não tem nenhum negócio. Aí vai dar tudo errado. Mas quando vem do alto, Deus honra. Glória a Jesus. Pode ter dificuldade, pode ter alguma coisa, mas Deus vai honrar porque foi Ele que escolheu. Aleluia! Pronto. Aqui nós falamos dessa questão da família de Coré. E aqui tem os filhos que escrevem esse Salmo 46. O que é que significa? Deus colocou no coração esse Salmo 46. Esse Salmo 46, ele escreve em um momento que muitas vezes nós lemos vários salmos e achamos os salmos assim tão bonito, tão forte, e não sabemos em alguns momentos que contexto esse salmo foi escrito. O Salmo 46, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Bem presente aqui, ó, na hora da angústia. Diz, rapaz, que coisa maravilhosa, né? Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro, presente na versão na hora da angústia, da aflição. Aí muitos dizem assim, que salmo maravilhoso. Esse salmo foi escrito
no momento onde Judá, ou melhor, Judá, a nação de Judá. Lembrando que Israel até Moisés, ou melhor, até Salomão, Israel era 12 tribos, um reino só. Até Salomão e até a chegada do seu filho Roboão, todas as 12 tribos eram um governo só. Como o Brasil, que tem 26 estados do Distrito Federal, 27 com o Distrito Federal, então era um governo único governando todas as tribos. As tribos representavam para o dia de hoje como se fossem os estados. Cada tribo como se fosse nós os estados, como o Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Então as 12 tribos eram só governo até o filho de Salomão. Depois do filho de Salomão, que já estava profetizado por Deus que ia desmontar essas tribos, ia perder 10 tribos, ficaria 2 para os descendentes de Salomão, pelo pecado de Salomão. E assim aconteceu que o filho assume, cria uma certa situação para governar, não seguindo as orientações corretas, mas tudo porque já estava profetizado por Deus e teria que seguir aquela ordem. E aí o povo se revolta, divide as tribos. Pronto, fica 10 tribos para o reino norte, que tinha como capital Samaria, e fica 2 tribos para o reino sul, que fica o descendente de Salomão, que fica o filho Roboão, e escolhe a capital Judá ou Jerusalém para governar esse governo de Judá. E aqui, o que é que acontece aqui nesse Salmo 46? O reino das 10 tribos, que era Samaria como capital, o reino da Síria, Senequeribe, reino terrível que odiava o povo de Deus, já vem de lá para cá dominando tudo, já pega o governo das 10 tribos, que era o reino norte, que tinha como capital Samaria, e ele passa a dominar todo aquele reino em 722 a.C., e vem ele de lá para cá já para invadir Judá. Então esse salmo escreve no momento onde, em volta da capital do reino de Judá, já estava dominado pelo Império Assírio. O Império Assírio já vinha dominando tudo, as 10 tribos, e já vinha dominando as cidades de Judá, e já estava aproximando da capital, aonde existia o templo único de adoração a Deus. O rei que estava governando nesta época era o rei Ezequias. E o rei Ezequias, dentro da capital, da cidade santa, apavorado, porque o reino, o Senequeribe, um reino terrível do Império Assírio. Quem era o Império Assírio? O Império Assírio era um império que odiava o povo de Deus, e cruelmente, quando pegava o povo de Deus, eles matavam as crianças, a espada jogavam para cima e cortavam no meio. Os adultos, ele cortava a orelha, eles eram cruéis, cortavam a orelha. Meu Deus, bem assim. Pegavam o corpo das pessoas, arrancavam toda a pele, deixavam em carne viva. Meu Deus. Arrancavam olhos. Ele fazia coisa até, pegava um ferro, empurrava embaixo da bunda das pessoas e saía em cima. O ferro é cruel. Eles colocavam na cruz, eles empancavam, faziam coisas terríveis. Tudo isso era o reino assírio. Onde era a capital do reino assírio? Era Nínive, a cidade onde Jonas foi indicado por Deus para ir pregar, a capital do império de Satanás. Por que Jonas teve medo de ir pregar lá? Porque sabia que o império assírio era um império terrível, que quem encontrasse dos judeus, eles faziam tudo isso. E aí Jonas treina a base e corre para trás com medo da sede do império de Satanás. E aí esse império terrível que fez tudo que eu falei aqui, vem de lá para cá para dominar Judá. E agora, aí esses jovens aqui, filho do pai rebelde que foi engolido pela boca da terra, que Deus determinou o juízo de Deus, esses jovens aqui escrevem o Salmo 46 em um momento terrível, dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição.
traz para nós essa noite esse salmo, dizendo a todos nós, em momentos terríveis, em momentos onde você olha para um lado e olha para outro, onde já está cercado, você está no centro de um vendaval, no centro de um furacão, no centro de uma situação que pai, mãe, filho, enfim, parentes, ninguém vai conseguir te socorrer, e você está no meio desse furacão terrível. A quem você deve recorrer? Vai recorrer a um parente que vai telefonar e que mora em outro lugar? Na época não tinha telefone. Lembrando que aqui nessa época não existia telefone, de fato, sem celular, nem zap, nem sonhar em zap tinha. Então era uma época de dificuldade terrível. E o rei está no meio desse furacão, desesperadamente sabendo que o comando do Império Assírio está chegando para tornar eles em toradios. O império que arrancava tudo, como eu falei, de coisas terríveis, cruéis, ele fazia. Eles queimavam pessoas, ele fazia coisas terríveis que eu não gosto de citar. Citei as principais para vocês entenderem. E aqui eles escrevem esse salmo dizendo que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Amém. Precisamos, no dia de hoje, nós que entregamos a vida ao Senhor, precisamos a cada vez mais renovar a nossa fé, renovar nossas forças e trazer de volta à nossa memória, aos nossos sentimentos, o Deus que nós entregamos a vida e que abrimos mão diante de todas as seduções, abrimos mão diante de todas as situações para o adorar e para Ele tornar-se o meu Senhor. E através do senhorio de Deus na minha vida, eu preciso compreender que minha vida hoje não pertence mais a mim, mas pertence a esse Deus Todo-Poderoso, que através de um anjo enviado, Ele faz algo que a sociedade jamais vai compreender. Oh, Deus! Esse jovem aqui, diante de tanta aflição, diante de tanto desespero, eles poderiam nesse momento dizer: o que é que eu vou fazer agora? Como jovens, nós que somos jovens da igreja, em alguns momentos de dificuldade, achamos que não iremos vencer o vendaval que está, o furacão que está em volta de nós. Mas Ele aqui nessa noite traz para nós dizendo que no momento de grandes aflições, no momento de grande desespero, nós devemos voltar os pensamentos para o céu, porque de lá é que vem o nosso socorro. E aqui, uma coisa que nos chama a atenção, que ele diz aqui, no versículo 2: por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, ainda que a terra seja abalada, ainda que um grande terremoto aconteça, e que casas estão sendo derrubadas, prédios, enfim, pontes estão caindo, como realmente o império que vinha de lá para cá era mais do que um grande terremoto, porque o império que vinha transformaria todo aquele povo em nada, e a cidade ia para o chão. Seria um grande terremoto mesmo. E ele diz que não teria mesmo não teria medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Aqui ele coloca para nós o extremo dos extremos. Quando a montanha sai do lugar que vai voar lá para o mar, é algo jamais inimaginável, é chegar ao extremo do desespero. Ele diz: mesmo que algo semelhante a esse, onde as montanhas sejam lançadas lá no mar, um grande acontecimento sobrenatural, mas eu não vou temer, eu não vou ter medo, eu vou manter firme, eu vou determinar no meu coração que meu Deus vai me tirar dessa situação. Aleluia! Quando ele faz essa declaração, ele diz para nós: não há situação, não há causa que esteja sobre a tua frente, que no olhar humano é impossível. Não há nada que no olhar, seja de quem for, torne para você algo que não tem como resolver. Não há nada nesse quadro que faça você desanimar do Deus que você serve. Aleluia! E aqui ele diz aqui: não teremos medo, ainda que os mares se agitam e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio cuja alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Esse rio que ele refere aqui, se falam nas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas.
As bênçãos do nosso Deus continuam, mesmo diante de tantas adversidades, o nosso Deus continua utilizando os meios, os momentos adequados para nos abençoar. E eu quero nessa noite dizer a você que diante de todas as provas, precisamos em primeiro momento alimentar através desse salmo numa palavra-chave que chama-se confiança. Aleluia! Eu não vou conseguir superar dificuldades se a confiança não fizer parte da minha vida. E confiar significa o que confiar? Eu até fiz uma anotação. Confiar é manter na direção e no foco aquele que é capaz de revertir, de fazer mudar de uma situação para outra ao quadro que eu estou vivendo. Eita, quando eu confio, eu entrego na mão da pessoa e ninguém vai me tirar de forma nenhuma o foco da confiança, de tudo que eu deposito sobre aquela pessoa. Quando eu entrego na mão, digo eu confio, pode vir quem for, da mão daquela pessoa eu não tiro. Isso significa confiança, significa em nenhum momento duvidar. Uma outra coisa que precisamos diante desse salmo, que aqui o jovem nos traz como referência, é manter a nossa fé. Não iremos receber de Deus diante de um quadro como este, onde a cidade em volta está sendo tomada por um império terrível. Nós não iremos vencer esperando daquele que é capaz de reverter o meu quadro, se eu não confiar e em seguida alimentar a minha fé. E quando se fala alimentar a minha fé, é dizer que a palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Trazendo para os momentos atuais, eu não vou conseguir ter de Deus a inclinação para a minha situação. Eu não vou conseguir ter de Deus assumir o quadro que eu estou passando, se a fé não estiver alicerçada nele. E quando alimento a fé no Senhor, eu digo ao Senhor, que Deus! Eu não tenho força, que em volta de mim não há ninguém para resolver. Eu não tenho amigos, eu não tenho parente, eu não tenho nada que vai resolver. Agora, quando eu deposito a fé, que ela está alicerçada, interligada com a confiança, eu estou dizendo, através dele, eu sei que o resultado virá para superar a minha situação. Oh, glória! Diante desse quadro, entender que ele é o nosso provedor. Através dele é que eu vou conseguir realmente ter nele a resposta e a provisão. A provisão significa que Deus, ele vai ser a ponte para trazer aquilo que eu estou aguardando. Ele é o provedor, porque ele é quem vai trazer o que eu estou aguardando. Aleluia. Então precisamos entender que as coisas que eu tenho, as coisas que eu tenho conquistado, não é uma conquista minha, mas é uma conquista que vem dele. Ele é quem tem conseguido criar todas as situações para que eu alcance a vitória. Então ele é o nosso provedor. E diante de um quadro como esse, precisamos ter acima de tudo paciência. Paciência significa que diante de todo o quadro, mesmo com fogo em volta, mesmo com o império assírio vindo de lá para cá, sabendo como é que ele faz quando vem atacar as pessoas, sabendo para o dia de hoje que o quadro que eu estou vivendo é terrível, o pior que posso imaginar, mas a paciência significa que eu não vou perder o controle. Aleluia! Paciência significa que eu sei que o quadro é grave, mas o controle não vai sair de mim. Aleluia! Eu vou continuar com o autocontrole da situação. Como é que eu vou ter o autocontrole? Eu vou me anular e colocar sobre as mãos de Deus a situação. Oh, glória! A paciência só ocorre quando eu me anulo e Deus assume o meu lugar. Eu nunca vou ter paciência colocando a meus braços, os meus pensamentos, a minha capacidade humana para resolver. Eu não vou ter paciência. Eu só terei paciência quando eu digo eu sou fraco, eu sou frágil, eu olho para um lado e para outro, não tenho resposta, mas aquele que eu entreguei a minha vida, ele me dará a resposta no tempo. Oh, maravilha! A paciência não é ausência de dificuldade. A paciência é o perigo que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando, mas na mão do Todo-Poderoso eu entreguei. Aí eu vou alimentar a paciência. A esperança precisa estar conosco nesse momento. E a esperança é quando você olha para um lado e para o outro, ela tem que estar a esperança. Além da paciência, a esperança. A paciência é o equilíbrio para esperar Deus agir. E a paciência
É saber que falta 2 passos para o império entrar dentro da minha casa. É saber que falta poucos minutos para algo de ameaça que eu recebi acontecer. Alguém está me ameaçando de matar e diz que o prazo é amanhã. E aí a noite virou, entreguei a Deus, continuo esperando de Deus. Já a noite passou, o dia amanheceu. E o momento do aviso, seja de um problema financeiro, seja de alguém que me ameaça, seja o que for, seja uma situação grave que eu estou passando, a esperança significa que mesmo sabendo que os minutos estão chegando ao final, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Oh, glória! A esperança significa que Ele vai chegar nos segundos sinais. E se Ele não chegar nos segundos sinais, Ele vai estender mais o prazo de quem me deu tantas horas para me destruir. Eita Deus! Ele vai utilizar uma válvula de escape. Quando Ele não aparece na hora determinada, pelo perigo que eu estou passando, Ele faz com que a ameaça seja suspensa até que a provisão dele aconteça. Isso significa para nós esperança. E o temor ao nosso Deus, que esse salmo nos ensina que não temerá ao adversário. Então, o que é que traz para nós? Temor significa submeter a Ele, se curvar diante dEle. Temor não é medo, mas é curvar-se, submeter-se. O que é que a palavra diz nessa noite? Que eu não devo me curvar diante da situação. A situação é grave, quer me destruir, mas eu não vou me curvar diante dela. Eu não vou me entregar a ela. Meu Deus! De forma nenhuma eu vou ficar em pânico. Eu não vou entrar em depressão. Eu não vou derramar lágrimas chorando pelo problema. Eu devo derramar lágrimas dizendo: meu Deus vai agir sobre minha vida. A lágrima do crente não deve chorar pelo sofrimento. A lágrima do crente deve chorar dizendo: o meu Deus vai entrar com provisão sobre minha vida. O crente não deve chorar pelos problemas. O crente deve chorar na presença de Deus, dizendo: Deus, nas tuas mãos eu entreguei. Tu é um Deus maravilhoso. É um Deus que tudo pode. Em tuas mãos eu entrego. Estou derramando lágrimas por ti, porque tu é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de mim. Está bem longe e está perto de mim. Eu sei que tu está Oh, Deus lindo! não chora por problema. Crente deve chorar adorando o Todo-Poderoso, porque assim Ele agirá. Quando nós choramos pelo problema, nós estamos dizendo para Deus que Ele não vai resolver e eu já estou dominado por Ele. Isso significa temer aos problemas, e nós devemos temer ao Senhor. Oh, meu Porque eu Pai! devo temer ao Senhor, obedecer. Eu devo temer ao Senhor, submeter. Eu devo temer ao Senhor, saber que Ele está acima de mim, que vai resolver minha situação. Porque eu devo temer ao Senhor, porque sei que dele virá o meu socorro no tempo que Ele achar. Esse Deus é lindo e não é gente, não. Diante de todos os pontos principais que eu devo alimentar, eu preciso entender que quando Deus me chamou, algo maravilhoso está sobre nós. Nós estamos debaixo da proteção